Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Mais uma vez, subi nessa tribuna para falar sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro. Já são 4 anos e meio, infelizmente, constatando que a situação apenas piora. É interessante, essa tribuna às vezes ela parece que ajuda a gente a colocar os sentimentos para fora e a ficar mais forte. Mas também é frustrante a gente ter que o tempo todo retomar o mesmo assunto, identificando que os problemas continuam. A gente viu nos últimos dias os confrontos na Rocinha, a mobilização das Forças Armadas. Na verdade, foram muitas favelas do Rio de Janeiro atingidas por confrontos essa semana, inclusive com um jovem de 18 anos atingido por bala perdida no pátio da escola, no complexo da Maré, do Alemão. Na Maré, uma adolescente foi atingida a caminho do colégio. O que é esse país, né? Na verdade, eu acho que não é muito difícil de entender, não. Mas a gente precisa tentar enxergar além do que mostram os meios de comunicação, até porque eles fazem parte do problema. O Brasil é a maior desigualdade do mundo. Outros países têm índice de desigualdade superior ao do Brasil, mas não são países com a dimensão do nosso país. Nós somos a maior desigualdade do planeta. E não é por acaso que nós temos o maior oligopólio dos meios de comunicação do planeta e, ao mesmo tempo, o Estado mais letal entre todos. Como é que se dá a dominação? Dominação se dá através do convencimento e da coação. É violência simbólica e violência concreta. É estranho que o país que é campeão de desigualdade seja também o campeão em violência concreta e em violência simbólica. Não é de se estranhar. E nós vivemos, desde o período do fim da ditadura militar, que alguns consideram que foi a redemocratização da sociedade brasileira, mas acho que democracia aqui ainda é um objetivo, não é uma realidade do nosso país, é um objetivo. Desde a redemocratização, a guerra às drogas cumpre um papel central para permitir a mudança, para impedir a mudança da relação de forças na nossa sociedade. Vamos refletir um pouco. Quem são os maiores interessados em que esse país se transforme, em que esse país mude de verdade, em que esse país dê dignidade a todas e a todos? São os moradores das favelas e das periferias. Esses são os maiores interessados. Evidentemente, os menos interessados, que não querem as mudanças, são lá aquelas 1%, 10% mais ricos da população, que não querem mudanças, fazem de tudo para que não ocorra mudanças. E a classe média, evidentemente, seria beneficiada por viver num país menos desigual. Mas ela é menos interessada nas mudanças do que quem vive nas favelas e nas periferias. Vamos ser sinceros. A gente pode dizer que de 1985 para cá houve democracia nas favelas e nas periferias brasileiras? Não houve, não houve democracia. O que houve foi
a substituição de um tipo de estado de exceção por outro. Antes, o estado de exceção nas favelas, ele se impunha pela força da ditadura militar, que tinha o discurso anticomunista como principal fundamento, a necessidade de proteger o Brasil. O Brasil tinha tanta ameaça de uma revolução comunista que os militares deram o golpe sem dar um tiro, né? Mas isso daí era o que legitimava. Quando a ditadura militar retrocede, a democracia avança para os ricos e para a classe média. Mas nas favelas e nas periferias, ela é bloqueada. E aí qual é a justificativa para se manter esse estado de exceção permanente? O crime, o combate ao crime. Só que ao mesmo tempo em que o combate ao crime vira o grande legitimador da manutenção do estado de exceção nas favelas, você estabelece nas nossas cidades uma dinâmica de permanente fortalecimento do crime. Não há interesse. O status quo no Brasil não tem interesse em resolver o problema da criminalidade nas favelas e nas periferias. Ao contrário, a criminalidade cumpre uma função social importantíssima para a manutenção do status quo na nossa sociedade, que é impedir que as populações mais interessadas nas transformações tenham liberdade para se organizar e para lutar por essas transformações. Essa escalada, não é à toa que ela tomou um novo impulso a partir da crise econômica e da crise política que o nosso país se envolveu no último período. Gente, nós estamos vivendo numa cidade que está sob intervenção militar até dezembro de 2018. 1 ano e meio de decreto de garantia da lei e da ordem sobre o território do Rio de Janeiro. O que aconteceu na Rocinha, nas comunidades atingidas pela violência das últimas semanas no nosso estado, tem uma função social e política de justificar uma militarização cada vez maior da sociedade. Porque a política hoje dominante é de cortar mais direitos, não é de diminuir as desigualdades, é de aprofundar as desigualdades. É óbvio que não vai sobrar nem a fachada da nossa democracia se essa política prosperar. E para concluir, senhor presidente, que a minha luz já acendeu, eu quero chamar a atenção também, né, para alguns fatos que eu não pude deixar passar, né. Primeiro, assim, deu nojo perceber que a grande preocupação do governador do estado e da cobertura midiática de toda essa crise foi o Rock in Rio. A grande preocupação foi o Rock in Rio. Não se entrou na favela para não atrapalhar o Rock in Rio, depois entra na favela para não atrapalhar o Rock in Rio. A imprensa está mais preocupada em fazer com que o público do Rock in Rio tenha coragem de ir para o Rock in Rio do que em defender e se preocupar com a vida dos moradores da Rocinha. E o primeiro momento da operação policial também. A preocupação era garantir as vias de acesso do Rock in Rio, prioritariamente. E o mais incrível é o seguinte, eu sempre digo, não existe guerra às drogas. O que existe é uma guerra aos pobres disfarçada de guerra às drogas. O Rock in Rio é, como todo festival de rock do mundo, um evento de alto consumo de drogas ilícitas. Alto consumo. Não é pouco, não. Fui em vários. Sei muito bem do que eu estou falando. Vários festivais, não só vários Rock in Rios. Alguém viu operação policial para reprimir o uso de drogas no Rock in Rio? Tinha
Exército cercando a entrada do Rock in Rio para revistar as pessoas que iam utilizar drogas no Rock in Rio? Não tinha, né? Mas no domingo, dia 24, a polícia invadiu uma festa, né, tradicional na favela do Jacarezinho e encaminhou mais de 75 pessoas para a cidade da polícia sob a justificativa de que estava havendo consumo de drogas no local. Não havia prova nenhuma, a não ser o depoimento dos policiais, e os donos da casa foram indiciados por tráfico de drogas. Alguém vai lá indiciar o Medina por tráfico de drogas? Ele acabou de organizar um grande evento em que se utiliza drogas ilícitas abertamente, explicitamente. Sabe por quê que os donos dessa casa estão presos e o Medina não vai preso? Pela mesma razão? Porque a guerra não é as drogas, a guerra é os pobres. Se você tiver R$500 para pagar o ingresso e entrar no Rock in Rio, você pode se divertir à vontade. Na favela do Jacarezinho, não. Você vai para a cadeia. É a guerra aos pobres, não é as drogas.